Olá, boa noite. Michele, tudo bem, Michele? Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui no Instagram, a vocês que estão aqui no Facebook, boa noite. Espero que todos vocês estejam me ouvindo, que estejam dando para poder me ouvir bem, me acompanhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bem? É um prazer ter você aqui, viu? Boa noite. Boa noite de quarta-feira. Anderson, meu amigo Anderson Gandra. Boa noite, meu amigo, tudo bem? É um prazer ter você aqui nesse nosso estudo. É um prazer ter vocês aqui. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam bem nessa quarta-feira, nesse período de pandemia. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Dário. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo já de algum tempo. É um prazer, é uma honra estar dividindo com vocês mais alguns conteúdos, né, daquilo que nós temos aprendido. E é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês nessa noite. Que Deus possa estar nos conduzindo, né, dentro desse nosso estudo de hoje, aonde, se eu não me engano, a gente colocou o nosso estudo como se fosse falando sobre uma sociedade de sal e luz dentro de uma sociedade de mercado, e como que a sociedade de mercado, como que uma sociedade capitalista, ela acaba nos influenciando o nosso estilo de vida, influenciando as nossas crenças, influenciando aquilo que nós chamamos como cristianismo da nossa vida, né? Nossa vida dentro de uma sociedade, como que isso vem influenciando, como é que a sociedade vem influenciando o nosso comportamento dentro das nossas relações evangélicas, dentro das nossas relações religiosas. E eu gosto muito de uma frase do Paulo apóstolo, que ele diz lá em Romanos, que ele diz: não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Sejam renovados, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Muitas pessoas, elas sempre ouviram a respeito de arrependimento como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa negativa, como se eu tivesse que chorar para me arrepender, como se eu tivesse que me entristecer para me arrepender de alguma coisa errada que eu tenha feito. A gente sempre ouviu, e isso sempre acaba trazendo uma conotação um pouco negativa a respeito do arrependimento. Mas também é chorar. Quando eu me arrependo de alguma coisa muito ruim que eu tenha feito, eu choro por isso. É também me entristecer, eu também me entristeço pelas coisas erradas que eu faço. Só que quando você vai se aprofundar na ideia de arrependimento, uma maneira mais comum que a gente tem de entender ele é a metanoia, né? É a mudança, é a transformação do pensamento. E é isso que é arrependimento, é a expansão da consciência a respeito de um determinado assunto, a respeito de uma determinada questão, propósito. Então hoje a gente está falando sobre cristianismo dentro de uma lógica da sociedade capitalista. A gente está falando sobre cristianismo dentro de uma lógica de uma sociedade de mercado. A gente vai falar sobre cristianismo dentro de uma perspectiva aonde as minhas relações, elas se esbarram muito com muitas coisas que a gente vê lá fora, que a gente vê no mundo.
né? E quando eu me refiro mundo, a gente é do mundo, a gente vive no mundo, mas que tipo de conceitos e valores que a gente tem permitido que a nossa vida, de uma certa forma, ela venha se emaranhar com alguns padrões, com alguns valores que a gente vê nas escrituras, que não são valores nem percepções bíblicas, né, a respeito da nossa vida cristã. E é isso que eu quero falar aqui hoje para você. Talvez você não seja um protestante, um cristão protestante. Talvez você seja um católico, talvez você seja um espírita, talvez você seja um candomblessista. A ideia é a gente parar para refletirmos dentro do contexto de transformação de vida a partir das escrituras sagradas, aonde o apóstolo Paulo diz que eu não tenho que me conformar com esse mundo, mas me transformar, me elevar, né? Expandir a minha consciência, expandir a minha vida. Toda vez que eu tenho uma expansão da minha consciência a respeito de um determinado assunto, eu também tenho uma expansão do meu comportamento, eu também tenho uma melhoria de vida. Toda vez que eu tenho uma expansão do meu pensamento a respeito de casamento, de criar filhos, de trabalho, de etc., eu não tenho só uma melhoria na forma de conduzir os meus pensamentos, mas eu também tenho uma melhoria dos meus comportamentos, porque nós somos conduzidos pelos pensamentos. E na última live que a gente trabalhou a respeito da perspectiva do cristianismo dentro do homem como sendo sal e luz na terra. Eu ainda quero pegar um gancho dessa perspectiva para que a gente trabalhe a lógica de mercado dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo, dentro de uma perspectiva evangélica. E eu queria dividir isso com vocês hoje. Só que para que a gente entenda uma vida de sal e luz no mundo, numa sociedade de mercado, eu preciso entender o que é uma sociedade de mercado. Como que funciona uma sociedade de mercado? O que é a sociedade de mercado? E como que a minha vida, sem perceber, eu acabo reproduzindo comportamentos que compõem, que configuram uma sociedade de mercado, e como que eu levo isso para as minhas relações, como que eu levo isso para a igreja, como que eu levo isso para as pessoas, como que eu transformo as minhas relações baseado num conceito que às vezes a gente nem sabe que é isso, mas que às vezes a gente vê isso e a gente nota isso muito mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Então, por exemplo, uma coisa que eu já falei, eu sempre falo, é que a influência cristã numa sociedade de mercado, ela exige, de fato, nós entendermos a lógica de uma sociedade de mercado, ou seja, como que uma sociedade de mercado funciona. E ao entendermos essa sociedade, essa lógica de mercado, como que isso nos afeta, como que isso derruba a imagem que nós temos como cristãos e como que essa lógica conspira com a ideia de nós sermos sal e luz. E infelizmente é o que a gente mais vê dentro das igrejas evangélicas hoje em dia. Eu sou evangélico, sou protestante, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, sou seguidor de Jesus Cristo, não apenas seguidor de Jesus Cristo na sua experiência humana, mas eu também adoro a Jesus, o Cristo, o ungido como Deus. E mesmo fazendo parte de um sistema religioso, infelizmente, é triste dizer isso, mas a gente percebe a lógica de mercado dentro das igrejas evangélicas. E você que é católico, talvez você possa ter essa mesma percepção dentro do catolicismo. Também você pode ter essa mesma percepção, você que é espírita, dentro do espiritismo. É muito triste isso, né? E isso conspira, essa lógica de mercado, ela conspira contra nós, ela conspira contra aquilo que a gente quer ser, contra aquilo que a gente quer fazer e contra as construções que nós queremos construir. O que é uma sociedade de mercado? Eu fiz algumas pesquisas,
fiz alguns apontamentos, anotei, fiz muitas anotações para trazer e dividir esse conteúdo com vocês nessa noite. O que é uma sociedade de mercado? Primeira coisa, para que a gente entenda, o que é uma sociedade de mercado? É uma forma de vida na qual, preste bem atenção, a sociedade de mercado é uma forma de vida na qual os valores de mercado se infiltram em todas as esferas do ambiente humano. Em todas as esferas do ambiente humano. Todas. Ou, por outras palavras, é um mercado no qual as relações sociais são afetadas e feitas à imagem deste mesmo mercado. Eu vou repetir para você. O que é uma sociedade de mercado? É uma forma de vida na qual os valores, ok? É uma forma de vida na qual os valores de mercado se infiltram em todas as esferas do ambiente humano. Ou, por outras palavras, é um mercado no qual as relações sociais são afetadas e feitas à imagem deste mercado. É isso que é uma sociedade de mercado. Hugo Souza, tô vendo aqui sua mensagem, meu amigo. Um grande beijo para você, Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. E aí é uma coisa muito interessante, porque tem um teólogo chamado Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele diz que na sociedade de mercado tudo pode virar objeto de lucro. Tudo pode virar objeto de lucro. Tudo é vendido numa sociedade de mercado. Tudo é lucro, tudo é ganho, tudo é vendido, né? Tudo é uma forma de você ganhar de alguma maneira. E não necessariamente você ganhar em questões financeiras. Você pode ganhar prestígio, você pode ganhar respeito, você pode ganhar status, você pode ganhar visibilidade, você pode ganhar poder, né? Você pode ganhar muitas outras coisas que fazem você estar dentro de uma espécie de topo da cadeia alimentar, dentro de uma sociedade onde existe uma relação estratificada na sociedade. Ou seja, existem as pessoas mais importantes, existem pessoas menos importantes e existem pessoas sem importância alguma. E é uma coisa muito interessante que eu quero falar e dividir com vocês aqui nessa noite, é porque uma das coisas que a gente já ouviu falar, e futuramente eu venho a tocar mais nesse assunto, e eu quero de uma certa forma desmistificar isso, é quando a gente fala que o ser humano ele tem valor. A gente nunca parou para prestar atenção nessa frase ou nessa fala de que o ser humano ele tem valor. E eu quero dizer para você que essa fala é completamente equivocada e ela é uma frase errada. Porque se eu coloco valor sobre alguma coisa, se eu ponho valor sobre alguma coisa, qualquer coisa que seja, ainda que seja num ser humano, dentro de uma configuração de valores e dentro de uma sociedade de mercado, você vai entender isso futuramente. Quando eu digo que uma pessoa tem valor ou que algo tem valor, coisas daquela mesma categoria podem ter valor ou menos valores, ou valor algum. Então, quando eu digo que um ser humano ele tem um valor, eu estou dizendo que pode ter outros seres humanos, sem valor algum, ou com pouco valor, ou alguns outros com mais valor. Enfim, isso é uma sociedade estratificada. São níveis hierárquicos. E quando eu digo que numa sociedade de mercado, quando o teólogo Leonardo Boff diz que dentro de uma sociedade de mercado tudo vira objeto de lucro, às vezes a gente utiliza pessoas para se tornarem meios para que eu consiga chegar em determinado lugar. Às vezes a gente usa pessoas, a gente às vezes utiliza o púlpito da igreja, às vezes a gente utiliza a oportunidade da canção, às vezes a gente utiliza a oportunidade da palavra, às vezes a gente utiliza a própria palavra como meio para alcançar algum objeto, algum objetivo, algum lugar,
algum status. E toda vez que eu utilizo alguma coisa para se transformar, ou alguém para se transformar no meio de eu chegar a algum lugar, então eu estou dizendo que aquilo que eu estou fazendo se transformou num comércio, se transformou numa mercadoria. E a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. A sociedade de mercado, segundo o padre José Comblan, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade narcisista e é uma sociedade de uma religião privatizada. E eu acho muito interessante, eu quero chamar a sua atenção agora para essas classificações, como que isso está relacionado de uma maneira espetacular, né? A sua relação e a sua correlação dentro dessas três classificações. Ele diz que é uma sociedade de mercado e uma sociedade de consumo que gera uma sociedade narcisista e que cria uma religião privatizada. Uma sociedade de consumo é uma sociedade narcisista e que conduz a uma religião privatizada. Uma sociedade de mercado, ela precisa de consumo, ok? Uma sociedade de mercado, ok? Esquece a religião agora. Sociedade de mercado, ela precisa de consumo para que ela viva, para que ela possa sobreviver. Ela precisa de produção intensa. É consumo, produção e consumo, produção e consumo. É o tempo inteiro, é toda hora. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir ali, eu tenho que planejar, eu não posso. Porque se eu perder oportunidade, eu perco venda, eu perco cliente, eu perco seguidor, eu perco membro, eu perco fiéis. Então eu tenho que produzir porque eu quero. As pessoas precisam comprar. Eu preciso fazer músicas, eu preciso fazer palavras, eu preciso fazer porque senão eu perco seguidores. Eu tenho que tirar fotos, porque senão a minha vida ela não vai ter sentido sem um like, né? Se eu tiver dislike, então a minha vida não tem, aí mesmo que perde o sentido dela. É uma sociedade que ela precisa produzir, a sociedade do consumo, ela precisa produzir o tempo todo para que ela se sinta viva, se sinta eficiente, se sinta eficaz. E a sociedade de mercado, dentro de um modelo capitalista, a sociedade capitalista, ela precisa que você gaste o seu dinheiro, que você compre, que você consuma. E ela quer que você faça isso. Ela precisa que você gaste o dinheiro, né? Eu não sou contra o capitalismo, eu sou capitalista. Eu sou contra as descompensações do capitalismo, né? E, gente, descompensação tem em todo lugar. Em todo lugar. Em qualquer pessoa, cada lugar, cada coisa tem a sua. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa linha que a gente se perde no meio do caminho. Então, isso aí são as descompensações. Então, tudo tem as suas descompensações. Então, eu estou dizendo que dentro de uma sociedade de mercado, dentro de uma sociedade capitalista descompensada, ela precisa que você gaste o seu dinheiro, ela precisa que você compre. Por quê? Porque ela quer que você consuma. E para que ela quer que você consuma? Porque ela precisa produzir mais. E é interessante, vocês já fizeram uma pesquisa. Em qualquer loja de produto de informática e tente comprar uma webcam. Você não consegue comprar uma webcam em lugar nenhum. Por quê? Porque agora a moda, a fábrica de vídeos e lives, a fábrica de conteúdo na internet, ela é gigantesca. Então eu tenho que produzir o tempo inteiro. Então ela produz para que você consuma. E ela estimula o seu consumo para que ela continue produzindo cada vez mais. Porque a sociedade capitalista descompensada vive em busca de uma coisa só, o lucro. Então o que eu estou querendo dizer é que as nossas descompensações
dentro inclusive de um ambiente religioso, ele vai focar exclusivamente numa coisa, o meu lucro. E o meu lucro não necessariamente é recursos financeiros, são descompensações do meu bem-estar, do meu prazer, da minha imagem. Se as pessoas estão gostando, eu preciso saber se as pessoas estão me assistindo, eu preciso saber se as pessoas estão... E deixa eu falar uma coisa para vocês, uma vez me perguntaram, falaram assim, por que você está fazendo essas lives todas? E eu falei assim, eu estou fazendo para mim, né? Eu não estou fazendo para alguém, eu não quero de maneira nenhuma que com essas lives eu receba mais convites. Eu não quero de maneira nenhuma ser... Eu quero dividir conhecimento, eu quero distribuir conhecimento. Só que uma sociedade, uma religião descompensada, ela quer buscar o tempo inteiro o lucro. Eu preciso ganhar, eu não posso perder, eu tenho que avançar, eu tenho que conquistar. E essa lógica dentro do protestantismo é perigosa, porque essa lógica de você ter que produzir o tempo inteiro, essa questão enlouquecida de ter que produzir o tempo inteiro, isso tá matando casamentos de família, está matando famílias, destruindo casamentos, está separando os filhos dos pais e os pais dos filhos, está separando o amor e a convivência das pessoas. Pelo amor de Deus, gente. É uma sociedade que a gente... É uma lógica da sociedade que a gente leva dentro para o ambiente eclesiástico, para o ambiente religioso, que você tem que produzir, é lucro, eu tenho que ganhar, eu não posso perder fiéis, eu não posso perder membros, eu não posso perder pessoas, então eu tenho que produzir, eu tenho que fazer para... Não vos acostumeis com esse mundo. Não seja igual a esse mundo. São Paulo apóstolo já dizia isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por favor. É uma sociedade, é uma vertente do capitalismo descompensado. O dinheiro, ele serve para produzir mais dinheiro, né? Por que uma empresa existe, né? Por que uma empresa, por exemplo, por que uma empresa ela existe? Qual é o objetivo de uma empresa existir? Se você for estudar administração de empresa, você vai perceber que o motivo de uma empresa dela existir, ela é única e exclusivamente gerar lucro para os seus donos e empresários e acionistas. E às vezes as nossas descompensações, ao invés de nós conduzirmos as vidas para Cristo, para que elas tenham um encontro com Cristo, a gente quer conduzir as vidas para os nossos templos, para as nossas igrejas, para as nossas denominações, para os meus grupos, para os meus círculos, porque eu quero ganhar, eu quero lucrar, eu quero vencer, eu quero ter a maior célula, a maior descendência, eu quero ter a maior igreja, vamos conquistar o mundo. Isso é triste da gente conversar, é um tema que eu não sei se todos estão preparados para poder ouvir, mas eu gostaria de compartilhar isso com você com muito amor no meu coração, muito amor, né? Se uma empresa ela existe para dar lucro para os seus acionistas, uma empresa com propósito, ela olha além dos seus resultados financeiros. Uma empresa com propósito, ela abre mão dos seus lucros para não abrir mão de suas convicções. Ela é uma empresa com propósito, ela identifica e constrói oportunidades. Logo, ela tende a ser uma empresa perene, que vai perpetuar. Isso dentro de uma lógica cristã. A lógica cristã, a matemática de Cristo, para ganhar, você tem que perder. É isso. Para que você ganhe no outro mundo, você precisa perder deste mundo. E às vezes é difícil isso. Eu repito, essa não é uma conversa que muitas pessoas estão preparadas para ter. A lógica de Cristo é o inverso.
Enquanto o mercado diz que você tem que produzir para lucrar mais, a lógica de Cristo é: perca mais nesse mundo para que você ganhe mais no outro. Perca mais, dê mais a sua vida para Cristo, não é para o sistema religioso. Dê mais a sua vida para Cristo, para que Cristo seja glorificado através da sua vida, e não para o sistema religioso, não para um sistema mercadológico que existe às vezes dentro das congregações, dentro da religião. A sociedade de mercado, ela precisa produzir para você consumir. Ela quer que você consuma para que ela produza bastante, para gerar lucro. Para gerar lucro para quem? Para quem detém os mecanismos de produção. Então você tem que produzir o tempo todo, para que as pessoas que tenham mais lucro, elas possam continuar tendo lucro. Né? Esse consumo e essa produção para o consumo tem uma ênfase muito pessoal e individual. Cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu iPod. Tudo é de cada um tem o seu. Por isso que o teólogo padre José Comblan disse que a sociedade de mercado, ela também é uma sociedade narcisista, que é tudo dela. É tudo meu, preste bem atenção. A ênfase dentro de uma sociedade, dentro de uma sociedade de mercado, ela é completamente contra os padrões cristãos da generosidade, da justiça, da equidade. Ela cria uma personalidade exclusivista, onde tudo é meu, cada um tem o seu carro, cada um tem a sua televisão, né? Se é uma família de 4, né? Tem uma televisão, se são pai, mãe, filho e filha, por exemplo, é um quarto, uma televisão na sala, uma televisão no quarto dos pais, uma televisão no quarto do filho, uma televisão no quarto da filha, porque cada um tem o seu, cada um tem o seu celular, cada um é tudo seu. E se o meu filho vai para a faculdade, preste bem atenção. Se meu filho vai para a faculdade, então ele vai ter o carro dele, porque eu não posso deixar de ir nos meus compromissos para dar o meu carro para ele, porque os meus compromissos são mais importantes do que os compromissos dele. E assim vai. É uma sociedade, né, que ela só olha para si. É uma configuração de vida onde tudo é meu, o lucro é meu. Eu tenho as coisas mais importantes para poder fazer, sou eu que tenho a palavra mais importante, Deus só fala comigo, Deus falou comigo e eu ouço Deus, e pelo amor de Deus, sinceramente, às vezes eu oro, queridos, quando eu estou nos meus momentos de oração, às vezes eu ouço silêncio, eu fico em silêncio, ouço silêncio, e eu sei que Deus está ouvindo o meu silêncio, né? Uma vez fizeram uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá e perguntaram para ela assim: Madre, como é que é o seu período de oração? Como é que é a sua oração a Deus? Ela fala assim: ó, eu fico em silêncio. E como que Deus responde? Deus me responde no silêncio. Às vezes eu tenho uma inveja tremenda de algumas pessoas que elas falam que elas entram para orar e Deus já vem falando, já vem falando. Às vezes, nas minhas maiores experiências de oração, eu sou motivado a continuar orando, mesmo não ouvindo absolutamente nada. E eu não preciso ouvir, porque eu sei que Ele está ali. E isso é revolucionário para algumas pessoas. Só que dentro dessa sociedade narcisista, eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter a última palavra. Eu tenho que ter tudo para mim, né? Numa classe média alta, rica, por exemplo, cada um tem o seu carro. A mulher tem um carro, o pai tem um carro, o filho tem um carro, a filha tem um carro. Cada um tem as suas coisas, né? Você tem o que é seu. Não existe o conceito de comum. Não existe. Numa sociedade de mercado não existe o conceito de comum, tá? É o meu ministério, não é o nosso. Eu não te sirvo, eu estou aqui para ser servido. Eu quero que você me convide, quero que você me pague uma boa oferta, porque eu quero
porque é o meu chamado, o meu talento, eu canto muito bem, eu prego muito bem, e assim por aí vai. É a necessidade de produzir muito para que cada um tenha o seu. Isso justifica, como eu disse, o narcisismo. Isso justifica o narcisismo. E é narcisista também porque o consumo que constrói a necessidade, o consumo é que constrói a identidade do consumidor. É o consumo que constrói a identidade do consumidor. Eu acho muito interessante, eu vou colocar alguns pontos aqui de um artigo do Frei Beto, onde ele disserta e dialoga a respeito sobre o feitiço da mercadoria. E é muito interessante porque ele diz assim: quando você tem um relógio no seu pulso, um relógio X no seu pulso, e eu tenho no meu pulso relógio nenhum, né? O relógio X que está no seu pulso diz que você é alguém. E como eu não tenho relógio nenhum no meu pulso, então eu não tenho nada. E isso diga que eu não sou alguém, que eu não sou ninguém. Então, na verdade, né, é o seu relógio conversando com o meu relógio. Se eu tenho um relógio caro, né, se eu tenho um relógio que custa muito dinheiro e você não tem relógio nenhum, é o feitiço da mercadoria. Então, eu tenho valor, eu tenho algum valor, eu tenho algum status. Mas se você não tem relógio nenhum, então a gente não pode dialogar, porque você não é do mesmo nível do que eu. Esse é o feitiço da mercadoria, é a ideia, é a lógica do feitiço da mercadoria. E olha que coisa interessante. E é o meu carro que diz quem eu sou. No feitiço da mercadoria, é o meu carro que diz quem eu sou. É a minha roupa que diz quem eu sou. É a casa onde eu moro quem diz que eu sou. É o restaurante que eu frequento que diz que eu sou. São os lugares. Se eu nas minhas férias eu vou, por exemplo, passar férias em Orlando ou na praia em Miami, então eu sou uma pessoa de status. Mas se você vai para a casa do seu cunhado, se você vai para uma casa de praia no interior do Rio de Janeiro e que é a casa do seu cunhado que ele te emprestou, então você não é nada. O feitiço de mercadoria diz isso, né? São as coisas que diz quem eu sou, é o lugar para onde que eu viajo nas minhas férias. E evidentemente que, como eu disse, se as minhas férias são legais, então eu sou uma pessoa legal. Agora, se as minhas férias não são legais, então eu não tenho uma vida legal, eu não tenho uma vida boa, eu não tenho uma vida que valha a pena. Isso quer dizer que as mercadorias que nós consumimos são elas que criam as nossas identidades e criam as relações tribais, né? É o meu carro que se relaciona com o seu carro e que se relaciona com os mesmos tipos de carro. São as minhas roupas que se relacionam com as suas roupas e que nós nos relacionamos com as roupas das pessoas que usam as mesmas marcas do que nós. Percebam, dentro de um ambiente religioso, são os meus pensamentos e a minha teologia. Se você discorda da minha teologia, então a gente não serve para andar junto. Se você discorda da minha forma de pregar, da minha forma de cantar, então desculpa, você tem que procurar um outro ministério. Você esse ministério não cabe para você. Esse lugar aqui não cabe a você. Então você vai ter que procurar uma outra coisa para fazer. Porque aqui as nossas relações são tribais. Percebam que às vezes dentro de uma sociedade evangélica, cristã, que deveríamos de apregoar o comum, o amor, às vezes a gente utiliza a lógica do feitiço da mercadoria. São as nossas roupas, são os nossos estilos que se relacionam, são as nossas linguagens, são os nossos pensamentos que se relacionam. E não é nós, como seres humanos, que passamos a nos relacionar mais, mas sim são as coisas que nós temos, são as mercadorias que nós usamos, as marcas
o Frei Beto ele diz, as marcas elas servem para criar carimbos em nós. E por distinção de classes sociais, a partir da qual nós vamos nos identificando com pessoas das mesmas classes sociais. É como sabemos se as pessoas com quem nos relacionamos são das mesmas classes sociais. Como que a gente percebe isso? Basta a gente olhar o que tipo de roupa que ela usa, basta a gente perceber que tipo de perfume que ela usa, basta a gente perceber que tipo de relógio que ela usa, basta a gente perceber que tipo de lugar que ela vai para as férias. Então essas pessoas são das nossas classes sociais, né? Se eu sou de Paulo, se eu sou de Apolo, se eu sou de Pedro, se eu sou de Luiz Hermínio, se eu sou de pastor Anderson Silva, se eu sou de Maxi, isso é uma loucura. Desculpe, isso é uma loucura. Isso é uma doença dentro do cristianismo. É uma doença. E Paulo dizia assim bem claro, não importa se você é de Apolo, se você é de Paulo, se você é de Pedro. Uma coisa que você precisa entender é que você tem que ser de Cristo. Você pode caminhar debaixo de qualquer luz que você quiser, meu irmão. Mas uma luz que não pode faltar na sua vida é a luz de Cristo na sua vida. Porque senão desanda de vez. Né? Você se aproxima das pessoas da sua classe social. Logo, se a gente se aproxima das pessoas que pensam iguais a gente, preste bem atenção. Se a gente se aproxima das pessoas por conta das marcas que elas usam de roupa, do tipo de carro que ela tem, do tipo de pregação que ela faz, se a gente se relaciona com as pessoas dessa maneira, preste bem atenção, pelas suas classes, pelos seus intelectos, pelas suas classificações e lógica de raciocínio, então preste bem atenção, a intermediação que é feita entre você e alguém não é a intermediação da humanidade que nós temos em comum, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que somos igualmente portadores da imagem de Deus. Essa não é a intermediação, é a intermediação da mercadoria. E aí é a mercadoria que se relaciona. É o seu relógio que se relaciona com o meu, é o seu dom que se relaciona com o meu dom, é o seu talento que se relaciona com o meu talento, é a sua política que se relaciona com a minha política, é a sua classe social, é a sua bandeira eclesiástica que se relaciona, é o seu ministério que se relaciona com eu. A gente deixa de se relacionar por nós sermos seres humanos, por sermos pares na sociedade. A gente deixa de se relacionar por sermos semelhantes em Cristo. E aí a gente passa a se relacionar por mercadoria. Por mercadoria. Por dom, por talento, por ministério, por ideologia política partidária, Isso é terrível, porque essa onda de petismo, esquerda, Bolsonaro, direita, né? Isso dividiu a igreja de uma maneira assim absurda. E é impressionante, porque a gente... E pior que as pessoas que defendem, se você é Bolsonaro, então você não é cristão. Eu sou da esquerda, eu sou cristão. Preste bem atenção. Se eu já uso essa lógica, eu estou me relacionando com as pessoas pela lógica da mercadoria política. E eu deixo de me relacionar com as pessoas porque ela é um ser humano como eu, como nós. Pela prerrogativa de nós sermos iguais, semelhantes, pela prerrogativa do façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. A gente deixa de se relacionar com as pessoas, a gente deixa de estar com as pessoas, a gente deixa de amar as pessoas porque elas pensam diferente de nós. A gente deixa de estar com as pessoas porque elas são de denominações diferentes. A gente deixa de ajudar as pessoas porque elas pensam, porque a gente deixa de dar oportunidade para as pessoas porque elas não fazem do jeito que eu gostaria que elas fizessem. Bem, isso é muito difícil de lidar. É muito difícil de se relacionar com isso, sabe? A gente não se relaciona. Se não for por isso, então a gente não se relaciona.
relacionamentos por relógios, né? Somos de classes sociais diferentes, temos pensamentos diferentes, então não dá para a gente se relacionar. Essa cultura do consumo que se torna uma cultura narcisista, porque a partir do meu consumo eu vou achando que eu sou alguma coisa, que eu nem sei se realmente sou, né? Mas eu vou achando que sou alguma coisa. Eu vou encontrando na ilusão da mercadoria que assumi como valor para mim mesmo. E geralmente, querido, geralmente, quem precisa de uma mercadoria para atribuir valor para si mesmo não vale nada. Quem precisa, vou repetir, quem precisa de uma mercadoria para atribuir valor a si mesmo não vale nada. O que vale é a mercadoria. O que vale é a mercadoria. Isso é muito complicado. O que vale é a mercadoria. Então vamos criando uma sociedade. A gente cria uma sociedade, a gente cria uma igreja, a gente cria famílias narcisistas, egoístas. Por quê? Porque o consumo exige que cada um tenha o seu. E é isso que leva a uma religião privatizada. Se eu não gosto do que aquele pastor está falando, então eu troco de pastor. Se eu não gosto do que aquele profeta está falando, então eu troco de profeta. Se eu não gosto do jeito que aquele cantor canta, então eu troco de cantor. Se eu não gosto daquela igreja, então eu troco de igreja. Eu troco de apóstolo, eu troco de profeta, eu troco de profetisa, eu troco de evangelista, eu troco de cantor, eu troco de cantora, eu troco de pessoa. Eu vou trocando, porque as minhas relações não são com seres humanos. As minhas relações são com aquilo que elas podem produzir. Isso é complicado. Isso é muito complicado. E eu quero que você reflita nisso, por favor. Reflita disso que eu estou falando para você. E pense a respeito de todas essas coisas que eu estou falando para você. Isso nos leva completamente a uma religião privatizada. A religião passa a ser o objeto de consumo também, né? A religião, ela passa a ser um objeto de consumo. Então eu vou aderir a uma religião que me favoreça a minha identidade narcisista, ou uma religião que me satisfaça. Se eu não encontro isso em lugar nenhum, então eu crio uma religião nova. E isso é pretexto para que muitas pessoas, inclusive, criem seitas e mais seitas que existem aí por esse mundo doido aí que a gente vê. Seitas e mais seitas, seitas e mais seitas. É essa ideia de eu preciso consumir, eu preciso ter lucro, eu preciso ganhar, é meu, então eu vou criar uma religião privatizada, eu vou construir um Cristo privatizado, eu quero que a Bíblia se molde aos meus padrões, quando na verdade somos nós que deveríamos nos moldar aos padrões da Bíblia. E assim a gente vai levando as nossas relações. Aí assim a gente vai levando as nossas relações para o púlpito, a gente vai levando as nossas relações para os discipulados, para as pregações, para as nossas músicas. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quem te vê você na benção também vai se arrepender, porque também não vai ter ajuda, né? Pensa, essa é a lógica. Desculpa. Nós passamos a consumir, preste bem atenção, a gente faz da igreja um balcão de consumo. A gente cria a igreja um balcão de consumo. Opa, eu quero uma bênção agora, por favor. Sai uma bênção fresquinha aí. Ih, não tem bênção? Então eu vou para uma outra igreja que me traga uma bênção. Opa, eu vou naquela igreja hoje, me traga uma palavra aí para que eu estou muito ansioso e eu quero me acalmar. Opa, não tem a palavra? Então, opa... Me traz uma canção aí nova, uma canção bonitinha para que eu possa chorar. Não tem canção? Troca de cantor. Troca de pregador, troca de pregadora. E assim a gente vai levando as nossas relações. Se não acontece do jeito que eu quero, se não traz o meu lucro, então, né,
eu troco. Se não me traz prazer, eu troco. Se não me satisfaz, eu troco. A religião passa a ser o objeto de consumo para construir uma identidade, uma identificação. E aí, como eu disse, aonde que entra a justiça nisso tudo? Aonde que entra a solidariedade nisso tudo? Aonde que entra as relações de amor? Não é igualdade, é equidade. Procure a definição disso no dicionário. As relações evangélicas, cristãs no Brasil e no mundo não deveria ser de igualdade, e sim de equidade. E quando eu falo de relações, é relações ministeriais também. Aonde? Dentro dessa sociedade de mercado não existe isso. Dentro de uma sociedade de mercado só existe o meu. Mas nas relações com Cristo existe o nós. Existe o vosso. Na verdade, nas relações de Cristo, a lógica de Cristo é primeiro vós, depois eu. Depois a minha necessidade. Primeiro a sua necessidade. Primeiro você. Coma primeiro você. Beba primeiro você. Desfrute dos prazeres primeiro você. Depois sou eu. A lógica de Cristo é essa. A lógica de mercado não, é meu. Cada um tem o seu. Não toque no meu. Não retire aquilo que é meu. Porque se retirar aquilo que é meu, eu fico chateado. Se retirar as minhas oportunidades, se retirar as minhas lives, se retirar as minhas músicas, se retirar, eu fico triste. Aí eu saio, eu troco, eu procuro outra coisa. Não existe, dentro da lógica de mercado, não existe o conceito de justiça, não existe um conceito de solidariedade. Essas lógicas não fazem parte do jogo, né? É uma instrumentalização de consumo o tempo inteiro. E o problema disso é que a gente leva isso para dentro do cristianismo. Essa lógica de consumo, de poder, a gente transforma Deus num ídolo, a gente transforma a religião num ídolo. E na nossa próxima live, na nossa última live, que vai ser na próxima quarta-feira, dentro desse contexto do cristão e a sociedade, o cristianismo na sociedade, eu vou falar sobre a lógica do sacrifício, eu preparei um negócio muito legal, a lógica do sacrifício e da justiça própria, né? A gente vai falar sobre isso. E o que eu estou querendo dizer, para a gente finalizar, é que todas as vezes que a gente constrói uma sociedade cristã de mercado, a gente transforma a igreja num ídolo, a gente transforma Deus num ídolo. Porque para que serve um ídolo? O ídolo, dentro da sua lógica sacrificial, dentro da sua lógica de justiça própria e dentro da sua lógica de lucro, porque você quer lucro, você quer ganhar, você quer uma resposta, você utiliza Deus para chegar em algum lugar. Você utiliza o púlpito para chegar em algum lugar. Você utiliza a canção para chegar em algum lugar. Você utiliza o dom que Deus te deu para você chegar em algum lugar. Só que, queridos, tudo que Deus nos deu é para que a gente dê para o outro. Tudo que Deus nos deu, primeiro é para devolvermos para Ele. E em seguida, e fecho com uma frase de apóstolo Paulo que diz assim, ó: eu considero todas essas coisas nada, o nada. Eu considero tudo como perda. Tudo. O que é tudo que ele estava se referindo? Era o status de Paulo, a prerrogativa de cidadão romano, de oficial romano, membro da elite farisaica do judaísmo, cidadão grego, capacitado nas escolas helênicas e capacitado na escola de Gamaliel. Ele diz assim, ó, eu pego tudo isso que eu tenho, toda essa minha prerrogativa, esse meu poder de fazer, e eu considero isso como nada. Por que, Paulo? Por que você considera isso como nada? E ele diz assim, olha, para que eu conheça Deus
e seja achado nele. Para que eu conheça Deus, para que eu conheça Cristo e eu seja achado nele. É isso. Isso é o que traz sentido à nossa vida. Isso é o que traz sentido à vida. Se isso não trouxer sentido à vida, se isso não trouxer sentido à nossa vida, então o que vai trazer sentido à nossa vida são os padrões desse mundo. É um padrão onde eu tenho que produzir o tempo inteiro, que eu tenho que fazer o tempo inteiro para ser aceito dentro de um mecanismo, para que eu seja aceito dentro de um sistema, para que no final de tudo eu perceba que nada valeu a pena, eu ainda continuo com vazio dentro de mim. Porque esse mecanismo ele não supre os vazios. O que nos supre é Cristo na nossa vida. Eu agradeço a você por essa quarta-feira que você esteve comigo. Espero que essa palavra alcance você. Um beijo no seu coração. Que Deus possa te abençoar. E quarta-feira que vem a gente tem mais. E vai ser pancada. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.